Gente, boa noite. Com muita alegria, né, a gente realmente realiza esse debate em preparação, né, para a Jornada Mundial da Juventude de 2016. Então, como tarefa, essa agora, nós estamos realizando um debate. Né? Vamos ter composto a mesa, né, e também queria salientar a presença dos membros do grupo de jovens pescadores no debate de hoje. Né? Muito obrigado também pela presença. Bom, para compor a mesa, chamamos os representantes do Poder Executivo, o senhor Geraldo Alves Cordeiro, vice-prefeito. Representando o Poder Legislativo, o senhor Dr. Alípio de Souza Ferreira, representando a Câmara Municipal de Turmalina. Também convidamos a senhora Maria de Lourdes, psicóloga, representando o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e a Câmara do Conselho Antidrogas. Representando a Pastoral da Criança de nossa cidade, a senhora Rosilene Cordeiro. Representando também a Pastoral da Família, a senhora Jane Almeida Alfini e Maria Lopes Oliveira. Representando as entidades que trabalham com jovens aqui da cidade, a senhora Tamires Viana e Carlos Soares. Também, como solicitado, dois jovens, né, que têm pais que participam efetivamente da paróquia, a senhora Renata, a senhora Yara e a Alice. E dois jovens representantes de pais que não participam efetivamente da paróquia, a senhora Renata e o senhor Vitor. Composta a mesa, pode ser sentar. Para início ao nosso debate, temos uma fala, né, do Papa Francisco, da Jornada Mundial da Juventude no Rio 2013, em que ele diz aos jovens: passemos adiante e nos tornemos construtores da Igreja e protagonistas da história. Passemos adiante e nos tornemos construtores da Igreja e protagonistas da história. Então, o tema do nosso debate de hoje, ele tem como tema qual o papel e o espaço do jovem na sociedade e na família. Então, investigar qual que é o papel do jovem dentro da sociedade, qual que é o papel do jovem dentro da família e qual é o espaço que ele encontra para exercer esse papel na sociedade e na família. Por isso, nós temos que ter um setor, né, executivo, social, legislativo, entidades sociais e civis, né, com os próprios jovens também, para que nós podermos debater, né, qual que é esse espaço, qual o papel que o jovem tem hoje dentro da sociedade, dentro da família. Né. Vai ser um debate bem aberto, então não vai ser um falando de português. Quem quiser falar a palavra pode dizer, né, da mesma forma que o outro quiser complementar, né, a fala da pessoa, pode entrar também. Né, a gente está aqui fazendo um bate-papo mesmo a respeito desse tema, que para nós também é muito importante, né? Para vocês também. Nós temos pessoas executivas lá, judiciários, saber o que o jovem tem, o que a sociedade tem, né? Sobre isso. Então, só para dar início, para ver um pouco do nosso tema, qual seria o papel do jovem na família? E aí, a gente pode entrar mais, né, nas entidades,
trabalham na escolar, trabalham na escola de família, na escola de crianças, trabalham mais diretamente com a família. Qual o papel do jovem dentro da família? Qual seria esse papel do jovem exerce dentro da família hoje? Avô e a avó que cuida dos netos hoje, né? É a mãe sozinha, é o pai que está ficando sozinho, que assumindo a criação dos filhos, né? Então hoje está muito difícil a gente está vendo aí como está a questão, está tendo uma mudança, vamos abrir o verso, que casais que são homossexuais, né? Então, assim, é uma família constituída que é duas mães cuidando de uma criança que para ela não existe um pai, né? Então, assim, está complicado, né? Porque está tendo uma dificuldade, às vezes, de cobrança, né? Então, antigamente, não, o pai e a mãe ali, ó, né, aquela família tradicional, era muito mais fácil de você cobrar dos seus filhos, né? Atribuir tarefas e cobrar mesmo que eles cumprissem aquela tarefa, que eles cumprissem aquela tarefa. Então, hoje, precisa uma avó que a pessoa consegue dominar mais o neto dela, que é ao mesmo tempo filho, né? Filha, neta, tudo ali. Então, assim, as coisas estão complicando, né? Nesse sentido, e parece que esses valores realmente, né? De colocar cada um o seu papel, isso é difícil, está muito complicado, né? Então, como vocês estão falando, a gente trabalha, né, para colocar os filhos na escola e tudo, mas tem uma certa dificuldade de educá-los para a vida mesmo, ensiná-los a serem verdadeiros cidadãos, né? Lá fora, às vezes a gente não consegue que os nossos filhos sejam uma pessoa educada, solidária, né? Porque a vida está ensinando muita coisa, está ensinando coisas que assim, estão atropelando a educação que os pais estão dando lá dentro de casa, né? Você tenta educar de uma forma, mas a vida está ensinando diferente, a vida é um minuto, entendeu? É questão de segundos. Você tem uma informação, é uma em cima da outra, isso está muito claro, eu ouvi o pai da mãe, que ele ouve o colega dele, que ele ouve aquele outro lá que invadiu o WhatsApp, sabe, o contato dele, está dando uma opinião, então é muito complicado, né? Também que ela passa para a verdade social. Queria trazer algo dos jovens, pela mais projeto, eu tenho certeza que minha vida já está com vocês, eu pedi que vocês também, vocês vão ficar próximos, né? Vocês vão lá, né? E é mesmo a vontade que vocês têm. Tanto que isso pelo várias cidades na última jornada que eu queria só compartilhar aqui uma parte que a Mariazinha com o Rogério falou. Eu estudei mais ou menos na mesma época. Naquela época, as escolas eram muitas preocupações com os valores morais, religiosos, e hoje, infelizmente, eu vivi a vida na escola. Saí da escola, na casa dos meus irmãos, lá eu podia. Infelizmente hoje, não existe mais essa exigência. Eu vejo que, a não ser as igrejas, passando na casa, estudando a questão do evangelho, não existe mais. Eu vou falar de casa mesmo. Eu tenho uma filha que ia muito na igreja cantar assim. Hoje, eu acredito que a própria exigência de estudo não tirou esse texto dela. Mas, se talvez tivesse ainda aí do livro escolar, né, também iria fazer parte, né, dela saber, né, o quanto é importante ter Deus fazer parte da sua vida. Eu falo isso também, que eu acho que eu posso falar da sua família como representante da igreja aqui, da católica pequena. Então eu vejo que esse caso fala para a gente que é assim, infelizmente, hoje isso não existe mais, então também precisa mais.
quando eu até fiquei muito feliz com o sentido, até na rede, tudo que ele quando uma expressão, uma passagem, é um fracasso, né? Eles só pensam que vocês consigam aberto no texto e ir lá, da publicada no texto, tragam bastante ideias novas, boas, né, para a juventude turmalina, né, agradecemos o convite. Então, e fazendo esse convite a vocês também, participem dessa pastoral que ela pode antes, né, porque Deus quiser ela vai antes, né? Ok? Então, assim, para finalizar, eu gostaria de agradecer novamente na casa do sujeito, que recolheu o convite dele, está aqui, né, descobrir, né, vários espaços realmente que o jovem pode atuar, que nós podemos estar atuando. Né, então, realmente, porque a pública para abrir realmente muita gente aqui. Né, então, foi muito mais do que a gente esperava. Né, então, eu te agradeço de coração. E esse desafio da Cacoba não veio para cá. Se eles mandarem esse desafio. Gente, boa noite. Com muita alegria, né, a gente realmente realiza esse debate em preparação, né, para a Jornada Mundial da Juventude de 2016. Né, então, como tarefa, essa agora, nós estamos realizando um debate. Né, vamos ser compostos à mesa, né, e também queria salientar a presença dos meninos do grupo de jovens pescadores no debate de hoje. Né, muito obrigado também pela presença. Bom, para compor a mesa, chamamos os representantes do Poder Executivo, o senhor Geraldo Alves Cordeiro, vice-presidente. Representando o Poder Legislativo, o senhor Dr. Anísio de Souza Ferreira, representando a Câmara Municipal de Turmalina. Também convidamos a senhora Maria de Lourdes, psicóloga, representando o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e a Câmara do Conselho Antidrogas. Representando a Pastoral da Criança de nossa cidade, a senhora Roselene Cordeiro. Representando também a Pastoral da Família, a senhora Jane Almeida Alpine e Maria Lopes Oliveira. Representando entidades que trabalham com jovens aqui da cidade, as senhoras Tamires Viana e Carlos Soares. Também como solicitados, dois jovens, né, que têm pais que participam efetivamente da paróquia. A senhora Renata, a senhora Yara e a Alice. E dois jovens representantes de pais que não participam efetivamente da paróquia, a senhora Renata e o senhor Vitor. Composta a mesa, pode se sentar. Gostaria de agradecer mais uma vez, né, a presença de todos que aceitaram o convite, porque quando a gente recebeu a proposta,
né? Nós ficamos meio que sem saber, né, de forma que nós deveríamos trazer todos vocês aqui, e vocês aceitaram prontamente a convicção. Muito obrigado, Deus te abençoe mesmo a todos vocês. Então, para dar início ao nosso debate, temos uma fala, né, do Papa Francisco, da Jornada Mundial da Juventude no Rio de 2013, em que ele diz aos jovens: passemos adiante e nos tornemos construtores da Igreja e protagonistas da história. Passemos adiante e nos tornemos construtores da Igreja e protagonistas da história. Então, o tema do nosso debate de hoje, ele tem como tema: qual o papel e o impacto do jovem na sociedade e na família? Então, investigar qual que é o papel do jovem dentro da sociedade, qual que é o papel do jovem dentro da família e qual é o espaço que ele encontra para exercer esse papel na sociedade e na família. Por isso nós temos que ter uma organização do setor, né, executivo, social, legislativo, entidades sociais civis, né, com os próprios jovens também, para que nós podemos debater, né, qual que é esse espaço, qual o papel que o jovem tem hoje dentro da sociedade, dentro da família. Né. Vai ser um debate bem aberto, então não vai ser muito falando por vez. Quem quiser falar a palavra, pode dizer, né, da mesma forma que o outro quiser complementar, né, a fala da pessoa, pode entrar também. Né, a gente está aqui fazendo um bate-papo mesmo a respeito desse tema, que para nós também é muito importante, né, para vocês também, tanto o setor executivo lá, no setor judiciário, saber o que o jovem tem, o que as entidades têm, né, sobre isso. Então, só para dar início a ver um pouco do nosso tema, qual seria o papel do jovem na família? E aí, a gente pode entrar mais nas entidades que trabalham nas pastorais, trabalham na escola da família, na escola da criança, trabalham mais diretamente com a família. Qual é o papel do jovem dentro da família? Qual seria esse papel do jovem dentro da família hoje? Porque antes, a gente via, né, que o jovem, tanto o homem como a mulher, tinha um papel bem específico dentro da família. A mulher, a jovem mulher, né, que dava os afazeres de casa, porque a mãe tinha que trabalhar, o pai tinha que trabalhar, né, e o jovem homem, desde 12 anos, 13 anos, já tinha que também trabalhar, exercer um serviço bem remunerado para poder ajudar a família. Aí hoje, será que esse papel continua? Bom, deixa eu falar aqui um pouco. Hoje, de fato, se diferencia muito o papel do jovem na família. Ele continua sendo o promotor da casa, que ele está ali presente. Na família hoje, eu acho que o jovem está saindo muito cedo de casa, né? Antes o jovem estava muito presente na família. Porque talvez por não ter oportunidade ou as condições, né, não davam para que o jovem saísse, buscar instrução, conhecimento. Né? Eu falo da minha época mesmo, porque para sair, para estudar, eu tive que ir bem mais tarde. Então hoje esse papel mudou. O jovem está conhecendo, está buscando a educação, o conhecimento muito mais cedo. O espaço dentro da família, ele continua. Né? A gente tinha um espaço de quem estava ali ajudando, nos afazeres de casa, né? Mas hoje o jovem continua fazendo isso, talvez de forma mais, até mais eficaz, né? Porque hoje o conhecimento está perto, está mais fácil. Né? Mas ele continua tendo um papel de extrema importância dentro da família. Talvez, que eu só questionaria hoje, é que tem tantas coisas, os meios de comunicação, a mídia, a questão da tecnologia, tem nos afastado muito da família. Né? Tem afastado a juventude um pouco da família, porque talvez essa mídia de hoje ela não chama muita atenção. E aí, a juventude está cada vez mais ligada à tecnologia, utilizando essa tecnologia
gente ficava um pouco de lado. As conversas, os bate-papos, né? Se perdeu, na verdade. Eu acho que hoje, eu representando o CRAS, o que a gente pensa muitas vezes no Conselho da Criança, que a gente tem que fazer tentar resgatar esses valores. Antes os jovens tinham que sair da casa para vir para a cidade, porque na roça, né, não tinha condições. Hoje continuam saindo da família muito cedo, em busca mesmo do conhecimento, que isso é um ponto positivo, está mais fácil, né, mas tinha que preocupar com os colegas. Eu gostaria de completar uma coisa que eu falei. Eu acho que hoje o jovem e a família, assim como na escola. A escola hoje não prepara mais os jovens para a vida, como cidadão. E fica passando pelo vestibular. Assim na família também eu vejo que os pais estão preparando os filhos para ganhar dinheiro. E mas para quem não formar profissionais, são pessoas que têm que ter inteligência emocional. Porque não tem esse contato com a família, esse contato íntimo. Eu acho que falta isso. Os jovens hoje, na família, ele não está sendo isso que você falou. É só aproximação. Segundo referência. Muitas vezes. E hoje, quando a gente fala em família, nós temos hoje vários conceitos de família, né, gente? Antigamente a coisa era mais pai, a mãe, o filho. Hoje você vê como que existe família, ou seja, o avô e a avó que cuidam dos netos hoje, né? É a mãe sozinha, é o pai que está ficando sozinho, que as meninas que criação dos filhos, né? Então hoje está muito difícil. A gente está vendo aí como está a questão, até mudanças, vamos abrir o verbo, que é casais que são homoafetivos, né? Então, assim, é uma família constituída que é duas mães cuidando de uma criança que para ela não existe um pai, né? Então, assim, está complicado, né? Porque está tendo uma dificuldade, às vezes, de cobrança, né? Então, antigamente, não, o pai e a mãe ali, ó, né? Aquela família tradicional, era muito mais fácil de você cobrar dos seus filhos, né? Atribuir tarefas e cobrar mesmo que ele cumprisse aquela tarefa, que ele cumprisse aquela tarefa. Então, hoje, é difícil uma avó que às vezes não consegue dominar mais o neto dela, que é o mesmo filho, né? Filho, é tudo ali. Então, assim, as coisas estão complicando, né? Nesse sentido, e parece que esses valores realmente, né? De colocar cada um o seu papel, é difícil, está muito complicado, né? Então, como vocês estão falando, a gente trabalha, né, para colocar o filho na escola e tudo, mas tem uma certa dificuldade de educá-los para a vida mesmo, de ensiná-los a ser verdadeiros cidadãos, né? Lá fora, às vezes a gente não consegue que o nosso filho seja uma pessoa educada, solidária, né? Porque a vida está ensinando muita coisa, está ensinando coisas que assim, estão atropelando a educação que os pais estão dando lá dentro de casa, né? Você tem essa educação forma, mas a vida está ensinando diferente, a vida é no minuto, entendeu? É questão de segundos, você tem uma informação, é uma em cima da outra, e está desse lado, você vai ouvir o pai e a mãe, você ouve o colega dele, você ouve aquele outro lá que invadiu o WhatsApp, sabe, o contato dele, está dando uma opinião, então é muito complicado, né? Complicado para determinar os papéis de cada um, senão está brincadeira. Tá? Eu vou inicialmente representar aqui, seu amigo, né? Verdade? Estou aqui representando a Câmara Municipal de Marina, o presidente da Câmara do Município de hoje, e representando a Comissão 20. Ele não pode vir, nem como pessoas vereadoras, em função da reunião da Câmara Municipal, já anteriormente programada, tem muitas 18 horas não terminadas da elaboração. Então, a Câmara Municipal pediu pessoas organizadoras do evento, pelo convite, e, por sinal, é uma iniciativa muito louvável, e a gente
gostaria até que tivesse uma amplitude maior, um número maior de jovens, porque essa questão do papel do jovem na sociedade e na família, eu também vou falar sobre isso, está na ordem do dia, né? Nós estamos vendo aí o que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo como um todo, essa dificuldade que tem a família hoje de encarar esse problema da educação dos jovens, da sua preparação para ser cidadão do momento, cidadão do futuro, a gente sabe muito essa dificuldade que tem a família, essa nova realidade de lidar com essa geração de geração de smartphone, a tecnologia, a geração da tecnologia, os jovens talvez de opção, ficar lá na cama, no quarto, na mesa, no computador, no notebook, no smartphone, comunicando no WhatsApp, Facebook, etc. Porque tem uma hora de diálogo com a família, etc. Falar de assuntos talvez que para eles é um pouco chato, estudar, assumir alguma responsabilidade, essa mudança de novo na legislação, os jovens não podem mais trabalhar, uma família não estudar, os 14 anos 16 apenas na condição depressiva. E parece que as famílias não estão sabendo lidar com nova realidade. Então, talvez um período de transição, nós não sabemos como vai dar. O mundo desse pouco tempo é um mundo digital, totalmente digital. Olha o quanto relação, por exemplo, na questão dos bancos. Nós mais de outra geração, temos adaptado talvez os senhas de acesso, inclusive, imagine vocês como vai ser o mundo daqui 10 anos. Nós, por exemplo, na área de direito, estamos se preparando agora para enfrentar, nos máximos 2 anos, os processos serão todos digitais, não vai ter mais processo físico lá na parede, tudo armazenado no computador. Então, quer dizer, quem está preparado para essa nova realidade, para essa nova tecnologia? Olha para você ver o que é a comunicação hoje no mundo, né? Todo mundo está vendo na televisão aí, todos os dias estão sendo noticiados aquela adesão de jovens da Europa e até dos Estados Unidos, lá para o Oriente Médio, sendo transmitidos pelos terroristas do Estado Islâmico, né? Esse final de semana, anunciou-se lá para os jovens, detenção de 2 jovens, 16, 17 anos, estão querendo embarcar lá para a região do Iraque, da Síria, onde o Estado Islâmico está arregimentando esse benefício para integrar aquele grupo terrorista. Tudo isso através de quê? De comunicação. Tecnologia de avanço está disponível. Como é que um rapaz de 16, 17 anos sabe que ele tem condições de ir lá para o Iraque, ou lá para a Síria, integrar o Estado Islâmico através dos meios de comunicação? Ou seja, os pais não têm controle de tudo isso. Aqui no Brasil, você só é dono disso depois dos 18 anos de idade. Até os 18 anos de idade, os donos do seu contato é seu pai, sua mãe. Como é que o jovem também esse espaço da família, como é que está sendo encarado hoje? Espaço da sociedade, o flagelo das drogas. Eu costumo dizer, eu sou completamente atividade, eu conheci maconha quando eu tinha 29 anos de idade, e assim mesmo como advogado, né? Porque isso é curioso, né? O advogado foi aquele uma corrente de um rapaz que fez, agora cheio de maconha. Mas hoje, quem é que não conhece maconha? Quem está qual o jovem de 14, 15 anos de idade que não conhece pelo menos um colega que já teve contato com a droga? É um mundo completamente diferente, a família não está preparada para isso, nós não estamos. Eu fui educado num modelo bem diferente de hoje, né? Fui mais conservador da família tradicional. A minha família nós somos 14 irmãos, todo mundo aí. Meu pai morreu em 1986, minha mãe não casou mais, está lá até hoje viúva. Então a gente que foi criado naquele modelo tradicional tem dificuldade de aceitar aquilo que ela falou, novas famílias, novos conceitos de família que estão surgindo. Na semana atrasada mesmo, um caso de Capelinha, que separaram os jornais, de Capelinha, recebeu a guarda de uma criança para a adoção para um casal homossexual masculino, lá do Rio de Janeiro,
E é uma criança que tinha sido rejeitada de uma família tradicional, de uma família tradicional, pai e mãe tinham votado. Essa criança não teve adaptação, sofreu, voltou para casa de amiga, morando na Capelinha, apareceu um casal, um pessoal lá do Rio de Janeiro, né, nosso menino, e adotou esse menino. Está bem lá. É uma coisa que a gente fica encarando com uma série de dificuldade, mas há exemplo bem disso aqui. Né? Aí, aqui nós estamos fazendo um debate com dos jovens secretários católicos, né? Católicos, a minha religião, inclusive, posso acreditar também, o pai é católico tradicional, conservador, convivendo muito próximo com padres, né? Então, a gente fica questionando aqui que outro lado. Quem é que está preparado para isso? Né? Como que nós nos preparamos para isso? Pega uma pessoa da idade de 50 para 30 anos de idade, e estuda muito isso. Conversa para vocês, que é complicado. Até do ponto de vista religioso, tem que haver a tolerância, a compreensão, né? Uma nova maneira de interpretar a Bíblia, de interpretar o cristianismo. O que é o amor no cristianismo? Fraternidade, sei lá. Então, essa realidade aí é que se coloca diante de nós, e principalmente de vocês que vão, daqui um dia, ser pai também. Esse jovem tem idade, esse jovem tem dificuldade de empenhar o seu papel, mas ele tem que mudar. A gente percebe uma dificuldade muito grande, algumas situações de vez, uma dificuldade muito grande, os jovens, os adolescentes, 13, 14 anos, eles desafiam muito o pai e a mãe. Eu acho que desafio demais o pai e a mãe na questão da desobediência. Não, eu quero ir, não quero uma festa, eu quero ir. Ninguém que você vai, quem é a sua família, como é que vai ser o seu acompanhado lá. Não adianta achar que já sabe isso, sabe não. Mas pega no tudo isso. Segura esse tipo de caso. Antigamente era vontade. Em todos os momentos, a juventude teve as conflitos, né? Porque na época dos nossos pais, né, muitos casavam muito cedo para sair dessa criação rígida, né? Que os pais colocavam em punhos sobre os filhos, né? Então, hoje a gente, o conceito de juventude, parece que a gente tem um pouco de intolerância, eu digo assim, porque a gente acaba falando que o adolescente hoje é o adolescente, que o jovem é o problema. Inclusive, antes de ir para cá, eu estava olhando na internet de uma pessoa que fala o seguinte, que hoje esperam do jovem, para uns, eles esperam que o jovem seja aquela pessoa que vai cuidar, que vai ter um bom emprego, que vai voltar e ajudar a família. Outros pensam que a juventude de hoje tem que ser aqueles que vai além disso, que são aqueles que têm que se mobilizar, que têm que correr atrás dos seus direitos. Então, a gente vive numa balança. Muitos cobram para o jovem tem que ser aquele trabalhador, que faz acontecer dentro de casa, e os outros que cobram que o jovem precisa participar mais. Né? Que ele tem que estar mais presente nas manifestações, nos movimentos, e que às vezes o jovem deixa às vezes de participar, né? Porque justamente por causa das exigências de uma boa parte da sociedade, né? Que tem essa cobrança. E aí acaba influenciando a família. Nós estamos fazendo um diagnóstico, por exemplo, do conselho da criança e adolescente, e que nos está assustando, por exemplo, são famílias muito jovens. Tem bairros que, uma boa parte do bairro, os chefes de família têm menos de 18 anos. Né? São pais com 16 anos, mães com 15 anos. Então, é assustador a gente perceber. Por Marina, por exemplo, esse jovem está ficando adulto demais, muito cedo. Né? Só para falar de criança, uma coisa que a gente percebe, que mudou dentro da família. Eu falei assim, falo que a ideia que assusta, uma coisa que ela, por exemplo, antigamente, até
povo sempre, a irmã mais velha, né, era responsável por cuidar do irmão mais novo, né, da criança, de casa, o papai trabalhar, o pai. Hoje não, hoje tem mãe de 14 anos, né, que ao invés de estar talvez ajudando a cuidar, porque na verdade ela tem que também que é dela, que ela tem que cuidar. E a gente vê que às vezes hoje a gente não vê mais. Você chega numa casa, você está fazendo, não vê mais a mãe falar, não, eu saio para trabalhar, mas é ela que cuida dele, eles são mais novo. A gente não vê essa situação. A filha mais velha não quer ficar em casa cuidando do irmão mais novo, ela quer buscar também o espaço dela, ela quer também. É ser que é dela, ela não quer mais, ela acha que ela ficar em casa cuidando do irmão mais novo, começa a estar dando atraso. Eu acho que mudou muito, tá? E talvez também perdeu um pouco esse erro. Parece que o irmão mais velho não tem mais o seu cuidado. Não é que não gosta, não tem mais o seu cuidado que deveria ter com o irmão mais velho, né? Porque ele nasceu com o crescimento, falta um pouco de esperança. Ou então ganhou, Ele vai que acabou de crescer um pouco. Que é realmente a não é que necessariamente tem que ficar cuidando do irmão mais velho. Que hoje também mudou muita coisa, a mãe não vai sair para trabalhar, não tem mais tanto. Mas às vezes falta esse contato mais direto com o irmão mais velho e mais novo. Até mais, por um lado, perde um pouco essa questão do vídeo, mas por outro, ganha um espaço de autonomia, vamos dizer assim, né? Hoje, talvez, o jovem está tendo uma autonomia mais eficiente, está conseguindo mais rápido essa autonomia, o que antes talvez fosse um pouco mais difícil. Até pelo que eu falei de início, pelas condições mesmo da pessoa sair e nossa, o jovem, desde lá de 1992, a primeira campanha da fraternidade, que coloca a juventude, né, como um espaço de caminho aberto, né? O quanto que a juventude vem hoje conquistando espaço, né? Percebendo esses espaços, ocupando esses espaços. O que tem que ser cuidado é de não só ocupar esses espaços e esquecer daqueles que é básico, né? Que é, por exemplo, a família. Os espaços têm muito a liberdade até demais, né? Mas a gente está acabando esquecendo esse outro espaço que é tão importante na vida da gente, que é a família. Autonomia sem a carinho. Faltou talvez que autocontrole mesmo, o próprio jovem saber que ele pode ir, né? Para que eu não estou esperando, passando, né? Parar um pouco, ouvir também, né? Mais velho, claro. Só uma coisa que a Maria falou, para a gente entrar nesse assunto, né? Quando ela disse assim que sempre viu o jovem como aquele que tem que se empenhar nesse papel de dar outro, né? Fazer o próprio Papa Francisco ele diz que a juventude é um motor que gera o mundo, né? Que faz o mundo andar. Ele falou de novo, ele só faz uma lista de história. Então o jovem sempre tem essa questão, né? A gente vai voltar lá para a questão política, né? De exercer esse papel de buscar direitos, né? Aquilo que faz melhorar a sociedade. Será que hoje ainda os jovens estão desempenhando esse papel, esse motor que gera o mundo, que faz o mundo andar? Pelo menos o pessoal geral pode falar um pouco dessa questão política. Será que o jovem está sendo ainda esse jovem que faz, que funciona, que está? Primeiramente, agradecer a muito eu trouxe representando o executivo, mas também, naturalmente, respondendo pela parte da prioridade de educação. Queria parabenizar os jovens pela mais do projeto. Eu tenho certeza que minha vida dará um pouco, eu acredito que vocês também vão ficar própria, né? Vocês vão lá, né? Conhecendo a vontade que vocês têm, né? Tanto que isso quebrou várias cidades na última jornada. Eu queria só partilhar aqui uma parte que a Mariazinha com o Rogério falou. Eu estudei mais ou menos nessa mesma época. Naquela época, as escolas eram tinham essa preocupação dos valores morais, de religiosos. E hoje, infelizmente, nesse momento que a gente eu vivi a vida na escola. Naquela época,
saía de escola, na casa do meu irmão, era lá e outro dia. Infelizmente, hoje, não existe mais, né, esse atendimento. Eu vejo que, a não ser a igreja, né, passando na casa, ficando a questão do evangelho, não existe mais. Eu vou falar de casa mesmo. Eu tenho uma filha que eu muito na igreja cantava assim. Hoje, acredito que a própria exigência do estudo não deixa, tirou esse texto dela. Mas, se talvez tivesse ainda aí, do currículo escolar, né, também iria fazer parte, né, dela saber, né, o quanto é importante ter Deus fazer parte da sua vida. Eu falo isso também, que eu posso falar da sua família como representante da igreja aqui, o casal praticante. Então eu vejo que isso faz falta para a gente no dia a dia. Infelizmente, hoje não existe mais, então também precisa mais. Quando eu até fico muito triste, eu fiz até na rede, muito ali quando. Uma expressão, uma palavra, chama fracasso, né? Jihadismo, chamado jihadismo. A palavra de jihad não aparece no grupo, mas nunca para divulgar, para crescer. Quem interpreta a jihad como algo usado na lei, está levando essa interpretação ao pé da letra, que é o chamado fundamentalismo religioso, que uma perseguição muito forte em cima de outras religiões, sobretudo os cristãos, aquela religião, estão sofrendo muito com os ataques lá e a expansão dos Estados Unidos naquela região entre Iraque e Síria. Então, a religião em si, gente, não é problema. Tem que haver tolerância religiosa. Não temos que encarar o islamismo como uma religião de maluco. Algumas vertentes islãs, assim como o cristianismo também já fez todo momento estudantil. Vejam a história da Inquisição. É verdade. Houve também um momento em que o cristianismo, né, algumas vertentes levavam muito radicalismo a imposição do cristianismo, a situação do cristianismo no mundo. Graças a Deus, eles superam essa tempo. O Islã está numa fase aí, digamos assim, de idade média da religião, por isso que é uma religião relativamente nova, comparada com as outras, o Islã surgiu no ano 32. Né? A partir do ano 32 surgiu o islamismo, a religião não é. Então é uma religião que ainda está se formando. Então quando a gente vê aquilo lá, não é o Islã não é assim. Algumas vertentes do islamismo que praticam o islamismo, tanto radicalismo, que destrói o outro. Chegou na comunidade, não vão converter ou não, vai converter, não vão matar todo mundo. Como em toda religião, ou em toda sociedade, o fundamentalismo então a gente tem que ter focado também para tolerância religiosa, tolerância política, né? Às vezes você vai no meio, aqui tem gente de vários partidos políticos, nós vamos se aplicar. Então vamos respeitar a opinião do outro. É a chamada tolerância. Tolerância religiosa, tolerância política, diversidade de opiniões. Também isso é um outro desafio. Quando a gente fala que os jovens, hoje, sobretudo adolescentes, enfrentando dificuldade na educação dos adolescentes, que a família tem dificuldade. E muito maior dificuldade da família, muitas vezes os pais não estão tão preparados, como, por exemplo, o professor e professores que eles estudaram para isso. Eles têm que estudar, como eu vou na escola, eles têm que estudar, imagine que o pai e aquela mãe não seria preparado. Né? Mas a missão do professor, eu enquanto educador falar, é escolarizar. O aluno bem educado, ele escolariza esse aluno. E voltando novamente à educação, quando o Geraldo fala da filha dele, eu fico preocupado porque eu estou observando jovens com marido que saem para estudar e voltam com uma postura totalmente diferente, achando que tem a cabeça aberta, que são ateu, etc. Sabe? Eu vejo que as universidades têm feito isso com os jovens.
no modo geral. Em vez de fazer meio assim, ateu. Desacreditado. Exatamente. Há pouco tempo atrás, aí, vocês devem ter encontrado, esse negócio estão falando é tão sério, você até existe um movimentador do governo para tirar os custos dos nossos custos, né? Que recorda muito igual. Então, veja, até o próprio governo vai tirar um custo para fora do governo, por quê? Até o custo está aí para lembrar que alguém foi julgado injustamente, não é só a economia. Então, eu acho uma aberração do governo dele de ocupar, não é importante. Querem ficar com o serviço da sala de aula, da aula do juízo, da sala do diretor, do órgão público. E aproveitando, até deixar aqui também, né, que a gente tem jovens que têm pais que participam da paróquia e jovens que têm pais que não participam da paróquia. Então, a gente pensou assim, que a própria educação deles também deve ter sido diferenciada. Vou aproveitar a Keara, né, que ela também está perto da faculdade agora, ela pode até falar isso. Né, ela oferece que pais que já participaram participam da paróquia, então com certeza você vai ter ação voltada para o cristianismo, e ela vai falar para a gente como está sendo agora, ela dentro da universidade, dentro da faculdade, conviver, né, com isso que a gente acabou de dizer aqui, né, de jovens que voltam, totalmente mudados. Eu acho assim que, com certeza, ser criado numa base católica te dá realmente uma base, uma estrutura. A questão do exemplo, você está vendo ali a sua família envolvida com aquilo, com os eventos, família e tal. Eu acho que com certeza isso é importante, mas eu acho que também é necessário o jovem ter experiência, o jovem experimentar. O exemplo, lógico que é importante, mas se o jovem não tiver essa experiência com a igreja, com Deus, com os grupos, realmente isso pode ficar um pouco fácil. É o que eu vejo, assim, dentro da universidade realmente a gente vê coisas muito opostas ao que a gente aprendeu. Mas eu vejo que, com certeza, a família foi importante para me levar a essa experiência. O que realmente me mantém na fé foi a minha experiência com Deus. E eu acho que o importante da família foi me levar até essa experiência, me dar exemplos, me dar uma base para que eu tivesse essa experiência. Eu acho que também, querendo ou não, a gente participar da igreja, a gente tem um compromisso, uma formação de caráter da igreja. Porque a igreja é cheia de não vamos dizer lei. Mas é como se fosse um código de segmento. A igreja já aprende que você deve honrar seus pais, você deve respeitar, e transforma na sua cabeça aquela ideia que isso é errado. Se Deus não vai fazer isso, vai ficar triste. Está triste desde criança. Como meus pais participam da igreja desde sempre, desde que eu me influência do meu conamento, eu participo de festa da religiosa, né? A gente já vai criando aquele conceito, aquele caráter de isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Aquele compromisso que você cria, aquela responsabilidade também. Eu tenho que ir na missa, eu tenho que ir na missa. A igreja é a base da nossa sociedade também, tanto na família quanto na sociedade. Certo, né? E eu sempre tive isso como profissional e como cidadã, de que os jovens que participam, como você participam de um grupo, é um jovem diferenciado, sem dúvida. Né? Independente de qual grupo, de qual religião ele faz parte do grupo, ele participa, com certeza, se ele participa de criança, ele participa de adolescente, ele será um adulto, um jovem diferente, um adulto diferente. Eu sempre acreditei nisso, que as famílias precisam orientar os filhos desde criança para uma determinada coisa. Tem que ter uma luz no fim do túnel. Para a hora que você sai para o mundo, né, você tem um norte. Você não sai sem saber nada. Eu acho que hoje o que diferencia um jovem do outro jovem é isso. Essa direção que muitas vezes na família não é dada, né? E a gente percebe a diferença muito grande
recebe uma orientação, um norte, daquele que não recebe. Claro que é com exceção, né? Tem pessoas que não recebem nenhuma orientação, que são jovens e adultos maravilhosos, né? Eu acho que a gente precisa participar. E é assim que eu chamo a atenção, que eu acho que a gente tem que participar, mesmo enquanto igreja, mas a gente tem que participar enquanto cidadão, das coisas que tem na sociedade, para a gente conhecer, né? Eu fico olhando para nós vamos fazer uma conferência da criança e do adolescente, que vai ser dia 13, que eu espero que essa juventude esteja lá. Por quê? Porque é lá que você vai conhecer, né, o que de fato a sociedade, por exemplo, o Turmalina tem a oferecer e o que eu posso cobrar diante disso. Né? O que eu acho hoje, em termos de Brasil, é que de fato o jovem é um motor. É ele que funciona, é ele que decide. Estava lendo também na internet, por exemplo, o caso daquele menino que foi arrastado por um carro e que depois todo mundo, entre os meios de comunicação, ficaram o tempo inteiro debatendo a questão da maioridade. E quem foi que conseguiu que isso não acontecesse? Foi o juventude. Né? Porque a juventude hoje está participando dos conselhos, está participando da sociedade como um todo. Estou falando de jovens que participam. Porque a gente tem que ter esse cuidado. Né? Para a gente também ter a ação da gente diante da sociedade. Porque às vezes, quando a gente é jovem, né, que está na juventude, a gente cobra muito, a gente quer muito. Mas e a gente luta para que esses direitos sejam, né? Como o Arno falou, tem direitos e deveres. Né? Falar sobre a pastoral da família que eu estou representando, eu faço parte do encontro de noite, preparação de noite para toda noite. Nesse encontro, a gente debate muito sobre a questão da criação dos filhos, desde recém-nascido, antes de nascer, a mãe fazer as coisas perfeitas, né? E assim que nascer, conviver, levar ele sempre a participar das coisas perfeitas para ver se dá continuidade. Eu, pessoalmente, sempre, desde pequenininho, levei meus filhos, sempre que eu tenho oportunidade, não tem menor, não tem defeito, sempre que tem oportunidade, ainda vamos na minha. Tem, porque minha está estudando agora, igual está falando aí, às vezes lá tem a questão da faculdade, levar a cabeça para o outro lado. Eu ligo para ela, ó, tá lembrando? Mas eu comigo, na minha, mãe, tem uma amiga que foi segundo, como que foi? Ela fala, eu falo como que foi daqui. Então, assim, sempre incentivo aí na luta. No encontro também, a gente sempre fala, né, sobre batizado, do catecismo, né, do primeiro punhal. Isso aí é muito importante na vida da gente. Porque nós podemos falar aí que eles, às vezes, não são, os pais não praticam muito a religião. Mas eu acho, do meu ponto de vista, que é sério para representar vocês, eu acho que são pescadores de jovens que conseguiram pescar eles para estar aqui com a gente, participando da igreja. Eu acho que já é uma coisa que vocês estão de parabéns. Eu acho que se não fosse isso, quem sabe eles não estavam aí na rua sem fazer parte da sociedade, né, católica. É muito importante. Porque o papel do jovem é esse, né? É realmente buscar essa juventude para viver essa coisa nova, coisa diferente, né? E realmente fazer crescer. Eu até assim, pode até falar isso, esse pai não é cidade, né? Principalmente da paróquia, da igreja, né? De forma que eles conseguiram realmente estar presentes, né? Achar esse caminho, ter esse juventude diferente. Pois é. Eu também uso especialmente jovens e realmente, o que a Diário falou, que apesar dos pais participarem, mas ela teve uma experiência com a igreja. Então, como você falou sobre o papel dos jovens, a minha experiência foi através do grupo de jovens, apesar dos meus pais não participarem efetivamente da igreja. Então, acho que não é uma regra geral. Todos os pais participam, tem filhos que participam. Pais que não participam, tem filhos que não participam. Então, não é uma regra. Mas é claro que a família ela tem uma importância muito grande.
lá como ela falou, que para descer o filho e me veja, tem importância. Porém, não é um motivo que eu tenho que fazer participante. No meu caso, meus pais não são efetivamente participantes, mas eu tive, no caso, pescadores de jovens que realmente me interessou e eu pude ter essa experiência com a igreja. Então, eu conheço pessoas que têm pais que participam e que fazem tarefas dentro da igreja, mas que não são praticantes, não são cristãos, e são até de outra religião. Então, acho que não há um impedimento, né, os pais não serem. Então, na minha visão, como representante de uma jovem que os pais não participam efetivamente, eu acho que não significa um impedimento. Acho que aí o papel do jovem, inclusive, buscar esse outro jovem. Olha, eu vejo assim, sou muito jovem, hoje as coisas são muito complexas. Às vezes, sim, a saúde em geral, pensa que às vezes o jovem é fácil, sabe? É só ele acordar, ir para a escola, parece de casa e beleza. Só que eu dizer que o avanço da tecnologia é aquela questão, né? Aproxima que está longe e isso até que eles ficam perto. E nisso o que acontece? Hoje em dia, a gente vê a tecnologia é disponível praticamente todas as pessoas, né? Todas as pessoas têm acesso à internet. Então, hoje a gente tem um nível de informação maior do que na verdade de 1900, mais ou menos, tá? 1990, por aí. Então, a gente tem uma dificuldade de absorver tudo que é exposto, sabe? Porque, às vezes eu faço pensar, a sociedade quer um modelo de jogos ideal, né? Foi isso aí alguns documentos, né? Da família, né, que participa de várias escolas, que participa das tarefas, né? Que no futuro possa formar um bom cidadão. E tem aquele outro lado, né? Que é aquele jogo que fica só, digamos, o jogo que fica comodido, né? Aquele que não se movimenta, não faz nada. Só que é muito difícil de criar uma ideia de percebe que é errado. Como meus pais não têm aquele hábito de igreja, essas coisas, para mim descobrir isso foi algo completamente, digamos, que eu preciso, porque as dúvidas levam a querer o conhecimento, que às vezes a gente a errar, né? Mas ela também a gente a crescer. Então, tem várias dúvidas que eu tenho a respeito do que é realmente ser família, né? Ser um jovem de família, o que é ser um jovem que participa da sociedade, do café, né? Porque quando a gente vê que são muitas coisas que colocam para isso mesmo, às vezes tem aquela questão da família tradicional, né? Que é chamada de homem, mulher e os filhos. E hoje já tem aquela família atual, que é formada às vezes um casal de homem e um filho, ou um casal de mulher e um filho, entendeu? Tipo assim, às vezes coloca muita questão. Hoje existe a família moderna porque uma família tradicional recusou a criação do filho, entendeu? Coloca muito isso. Realmente a adoção só é possível porque houve a rejeição, né, anteriormente. Então são essas questões que vão ser expostas a nós, assim, talvez muito precoce por parte da internet, do meio de comunicação, muito liberado, sabe? Eu falo que há um tempo atrás, uns 5 anos atrás, se eu tivesse acesso à internet, eu tinha que, por exemplo, trabalhar, conseguir dinheiro para ir no Manaus para poder ter acesso. Hoje em dia, simplesmente eu tenho
no celular, talvez, ele passa em qualquer lugar, já tem um Wi-Fi disponível, eu já conecto aqui, já estou sabendo que você esteja lá no Japão, por exemplo, entendeu? Então, acaba que isso leva muito aos jovens a errar. E ser encarado, assim, às vezes, como algo negativo na sociedade. E, para falar a verdade, eu sei até hoje, social, eu vejo que os jovens elas têm uma questão de se procurar e a idealização dos pais, porque fato. Os pais querem que o filho seja aquilo que eles não foram, muitas vezes. Entendeu? Não, agora estou na reta essa questão. Eu falo que o sonho do pai e de uma mãe é o filho se formar, ser bem sucedido. Entendeu? Isso já é colocar coisas de pequena, a pessoa tem que estudar, ter alguém na vida. Entendeu? Às vezes os jovens funcionam, não porque eles têm o desejo de cursar o curso, mas porque a família foi feita. Então, como eu tive muita influência da família na parte religiosa, essas questões, os valores que eu aprendi foi através da experiência que eu tive, entendeu? E saber o que é certo e o que é errado foi através da experiência. Muitas pessoas, eu falo que a gente às vezes tem que ter tarde para aprender com ele dos outros. Porque a dúvida, às vezes, chega de cara assim, pede você e está assim, já uma coisa, por exemplo. Olha, infelizmente isso é bom. Entendeu? Se você não tem uma formação daquilo que vai te fazer mal, vai te viciar, vai te colocar no caminho que vai te levar ao lugar totalmente diferente, vai te levar a fazer coisas que não seria correto dentro de uma sociedade, aí vai entrar aquela dúvida, realmente isso é bom? O pessoal sempre deixa falar, nós e era aquela dúvida, não é aquela coisa, né, que ele provar que ele pode fazer as coisas que pode se dar bem, né? Não posso experimentar aqui, porque não vai me fazer a cabeça não, eu sei que os meus ideais são esses, não é um cigarro que vai me atrapalhar, mas ele vai um hoje aqui, vai um outro ali, e depois da maconha já passa com a droga mais forte, e quando vem ela cai na situação que, infelizmente, a gente vê muito droga envolvida, por causa de drogas. Então, por quê? Talvez por causa da própria formação mesmo, sabe? E dessas coisas que são colocadas esperando que os jovens não se pegavam. O fato de querer um modelo ideal de jovem. O jovem não imagina, não sabe quem realmente é ele. Eu estava pensando justamente o que você está falando, que a sociedade, ela mesma coloca determinadas coisas para os jovens e que depois ela mesma vai tentar consertar. Né? Nós temos uma sociedade capitalista, consumista, onde as pessoas, os jovens, são atraídos o tempo inteiro por diversos produtos, né, que a própria mídia mostra. A sociedade em si, ela fica o tempo inteiro. Aí a sociedade faz isso, aí vem nós, do poder público, das entidades, para tentar consertar uma coisa que às vezes a própria sociedade colocou, o próprio problema. Né? Fico, às vezes, muito isso. Mas a gente teve um momento que foi um mini brother, numa festa do tempo, e aí o cara não sei se está liberado de droga, bebida, não tinha vontade, aí depois a gente disse que ele ficou a mulher. Mas peraí, é só mostra as pessoas amigos, oferece cara tudo aquilo, né? Aí depois a pessoa, através daquilo, dessa experiência, ela faz algo errado, ele já compra com ela. Ué, ele tem colocado lá pra isso. Pra ela ser fixa fazer isso, aí depois a sociedade vem no chão, eles mesmos colocam a pessoa no problema, e depois eles mesmos vêm em cima. Eu acho que hoje as pessoas muito dispostas, sabe, no dinheiro, não tem mais aquela questão de, por exemplo, se há um problema, por exemplo, um problema de família, não querendo resolver esse problema de família. De certo fato, às vezes, isso pode ser até algo certo considerável, né, que tem as pessoas
que auxilia, de certa forma, entendeu? Mas eu acho que ficou muito exposto a essas questões, sabe? Hoje, por exemplo, se acontece uma briga em casa, já tem uma pessoa ali com um celular gravando, assim, a cidade toda já sabe que houve uma briga, entendeu? Começa todo mundo discutindo. Pois é, a coisa fica discutindo. Eu acho que a exposição que a gente tem, de certa forma, atrapalha, entendeu? Eu acredito que minha família não tem mais intimidade. Eu acredito que o conhecimento liberta, entendeu? A pessoa, quando ela conhece, ela realmente sabe o que é certo e o que é errado. Mas o fato a reta questão é saber qual é a forma de colocar esse conhecimento, entendeu? Então, o desafio jovem. A gente o acesso à informação, acesso limitado ao acesso à informação, cabe a cada um, pelo método geral, internet, Facebook, lá no WhatsApp, o mais importante, eu costumo dizer que o jovem gastava energia estudando mais na internet para ter conhecimento de tudo, melhor. Quando canaliza essa energia, tem, é pesquisar na internet e ativar na internet. Também selecionar o que então. Informação está disponível à vontade. Eu mesmo tenho um exemplo comigo mesmo. Eu tenho a minha conta no Facebook, eu fechei no dia 21 de janeiro, não está fazendo falta nenhuma. Mas agora não há amigo nenhum deu falta de mim lá na internet, não. Então, quer dizer, tem uma boa dependência, a sociedade é muito virtual, né? Então então é preciso, E aí, o grande papel tem do jovem. muita coisa boa na internet. Parece que é a interpretação que não tem importância nenhuma. Nós falamos no início questão de valor, né, gente? Hoje, assim, valores hoje, tudo pode, tudo é aceito, tudo é bonito, né? Tudo é permitido, né? E o jovem na idade, né? Na idade que vocês estão, né? A gente não tem medo de nada, a gente acha que nada vai acontecer com a gente, nada de ruim acontece, né? Só acontece com os outros, né? Então, assim, não sei se, com certeza vocês viram aquela situação da universidade lá em Bauru, a semana passada, aquela festa, o desafio era de bebês finais, né? Até que levou um jovem de 23 anos, estudante de engenharia, né? Um alcoólico e chegou a morrer, morreu e hoje está lá, né? Os colegas, aquele sofrimento, todo mundo, aquele sofrimento todo. Né? Por uma coisa que podia ser passado, né? Porque enquanto estava ali esse desafio, que era desafiar, era quem bebesse mais, mas quem alimentava mais, a escola, quem alimentava mais, né? Então, assim, é uma coisa que dá para admitir, né? Um jovem entrar numa de falar, eu aceito, vou fazer bonito que o outro fez, tá? Vou fazer bonito a ponto de entender a vida, né? Então hoje tudo é permitido, tudo pode, é complicado, às vezes o caso, você pensa mostrar para o seu filho, olha, isso é prejudicial à sua saúde. Vamos falar por esses suplementos aí de academia, né? Que está ali, consumindo tudo isso, cheio de produtos diferentes, vai saber você ficar bonito, mas num minuto, lindo, gostoso, maravilhoso, né? Num minuto. Mas e aí? E as consequências para a sua saúde? E quando a gente quer, como pai e mãe, né? Colocar para ele que aquilo ali é prejudicial, não, acho que o fulano tal estudou, é nutricionista, fez isso, fez aquilo, e falou que pode, que não pode. Você entendeu? É muito complicado. O que eu fico observando? A juventude tem um poder muito grande. O poder de tirar Fernando Collor de Mello da presidência da República. Mas, ao mesmo tempo, a juventude hoje usa essa energia, como o doutor Arthur falou, às vezes para quebrar todos os números de São Paulo. Aí, para quebrar todo o patrimônio
público. Aí, por isso que às vezes o jovem é considerado força positiva, e às vezes ela é considerada força negativa, né? Por causa dessas atitudes que talvez vão pela massa, né? Que muitas vezes atrapalha a juventude jovem hoje é isso. Eu estou no meio de uma massa que está defendendo, eu defendo junto com ela. Eu estou numa massa que está quebrando, eu vou quebrar com ela, né? Então a gente precisa avaliar isso. E está acompanhando. E é isso que eu acho que tem uma dificuldade desse espaço da juventude saber utilizar esse espaço, né? Porque muitos acabam não utilizando os espaços de manifestações, de reivindicações, e passam como um extremo ao outro. Aí o jovem muitas vezes fica desacreditado. Mas todo mundo acredita que é o futuro da igreja, né? Porque se não investir, quem vai estar lá daqui 10, 20 anos? Então, o jovem tem espaço. Eu acho que no mundo de hoje, como o Vitor falou, das exposições, da tecnologia, que não tem um direcionamento e que a gente às vezes não consegue discernir o que é bom e o que não é que a gente acaba deixando que as pessoas não acreditem de fato nas forças positivas que os jovens têm. Eu, por exemplo, acredito que o futuro do Brasil, que é melhor do Brasil, está na juventude, que está pensando diferente, que pensa no jovem, que pensa na família, e que discute os problemas, que dá opiniões, que são inovadores, que são criativos. Nós estamos precisando de jovens. Só que eu acho também que os jovens são muito Maria Reguador. Fulano também isso, eu vou fazer também. Fulano do tal outro, eu vou usar também. Ele usa aquela droguinha, muito bem para ele, eu também vou usar, o jovem faz isso, o jovem faz aquilo. O jovem o que o povo vê como aborrecente. Que ninguém deve seguir, que ele é um delinquente, que ele não está fazendo nada da vida, deveria só estudar e nada mais que isso. Mas a sociedade brasileira também esquece que o jovem está ali para poder expor o que deve, só expor o que ele quer, que é a melhoria dele, que é a melhoria da sociedade, porque o jovem querendo ou não, é o futuro do mundo, do que vai ser amanhã, do que vai curar amanhã, do que vai usar para melhorar amanhã, e não funcionar E providência, você falou, talvez para nós, então, a gente falar da juventude, mas nossa, além da realidade nossa, né, que a gente estava até discutindo, e ele chegou a um dado, por exemplo, que o próprio setor hospital, eles disseram que o crescimento de jovens hoje, vítimas hoje de acidentes de morte, mas tem crescido bastante, né? Eles aproveitam o poder público também político para a gente poder reivindicar também como jovem, né? Por exemplo, ouvimos dizer que eles criaram um setor de juventude na cidade. Ótimo, porque realmente você dá a voz para esses jovens, como falou, para escutar os jovens, para ouvir os jovens, que aí qual a ideia dos jovens poder em prática. Né? Então a gente fica pensando, tem alguma coisa, né, de restauração, tem algum projeto, né, para os jovens, não os jovens, todos os jovens, né, alguma coisa que o setor político está fazendo, né? Como forma preventiva e não só coletiva, né? Porque colocar a polícia na praça para prender morte, eu acho que é uma forma coletiva. Eu acho que a gente precisa focar de forma preventiva. Educar primeiro, para que eles não saiam para o passa, né? É mais econômico também. porque ele está um problema antes dela acontecer é bem mais claro. Então, você tem realmente alguma... Olha, especificamente voltado para a juventude, primeiramente uma coisa. Existe uma definição etária de juventude, né? Tem a Organização Mundial da Saúde. E tem uma no Brasil, não sei se vocês sabem, mas em 2013 foi promulgada uma lei que instituiu o Estatuto da Juventude. Estatuto da Juventude prevê uma série de políticas públicas voltadas para o segmento jovem e aos 29 anos, jovem, aquele indivíduo de 29 anos.
ao indivíduo jovem adolescente, que é aquelas 18 anos, que tem uma legislação específica para estar protegido por adolescente. Para eles aí já existe, né, o Conselho Tutelar e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Com relação à implantação dos capítulos infantis, uma das medidas é a criação do Conselho Municipal da Juventude. Isso é o segundo, né? Essa iniciativa é do Conselho Municipal de Saúde. É um órgão vinculado ao Poder Executivo. Né? Então não é a Câmara Municipal não pode ter iniciativa de criação desse órgão. Tem que partir lá do Poder Executivo. Está previsto nessa lei que ela entrou em vigor em fevereiro de 2014, a Lei 12.822, 15 de agosto de 2013. Ela entrou em vigor em fevereiro de 2018, ou seja, em dia 12 de fevereiro de 2014. Aqui prevê-se uma série de políticas voltadas para a juventude, filhos a 29 anos, né? Que é assim que é definido pela lei. E uma delas é a criação do Conselho Municipal da Juventude, que seria a questão de vocês, a partir de hoje, procurem, liderem esse movimento, buscar junto ao Poder Executivo, especialmente em geral, que trabalham nessa área, a área social, para cobrar a implantação dessa lei. Eu sei que há dificuldades financeiras, mas pelo menos vai espaço inicial, que é implantar a legislação. Com o tempo, provavelmente ela vai efetivamente para funcionar e fazer essa interação, essa interlocução com vários outros órgãos, né, na busca de políticas específicas para essa faixa etária, né, que ao jovem adolescente e ao jovem adulto, né, que passou de 18 anos e ao jovem adulto, até 29. Então é preciso promover essa discussão, ampliar essa discussão. Aí, dentro da implantação dessa lei, aí já vai fora do segmento religioso, porque a legislação é feita para toda a sociedade, não só para uma determinada religião. E seria até interessante você promover essa interlocução com a juventude, porque eu sei que é muito visual de outras religiões também. Uma instituição, uma turmaria, aqui em Turmalina, nós temos todas as religiões cristãs, são diferentes correntes, mas todas são cristãs. Nós temos até um bandido chamado. Tem um segmento do bandista, tem um espírito também, mas ele presta cristão também, eu trabalho muito com a Bíblia também, né? Nossa Bíblia católica, cristã. Então é preciso também ter essa interlocução, até para você cercar todo mundo é a tolerância religiosa também. Então a atividade para vocês aí, ideia de movimento, né? Que a gente fala muito do jovem na política. Eu conheço jovens na política e eles demonstram, eu percebo muito esse trabalho dos jovens. Eu conheço vereador com 19, 20 anos, mas eu vejo eles muito preparados para o ministério você está fora do processo, você imagina que não tem, você cai lá para fazer a realidade certa, né? Então é preciso participar mesmo para ver como funciona e para trazer novas ideias também, né? Nós temos que, às vezes, sair daquela situação de comodismo, né? Porque a coisa sempre foi na política, porque não chegou ninguém, não tem, agora nós vamos fazer diferente, né? Tem um lugar que eu gosto muito dele, por exemplo, de uma comunidade, um país antigamente, né? Eu acho que nós cortar o rabo e a cabeça do peixe, mas por quê? Porque a panela na época era pequena, não cabia o peixe inteiro, mas agora as panelas que se expandiram, né? As pessoas continuam cortando a cabeça e o rabo do peixe. Por quê? Porque as coisas aqui sempre foram assim. Então é preciso trazer novas ideias para mudar, não deixa. Eu não posso continuar sendo assim. Aquele na política, espaço dos jovens é pequeno. Eu vejo, por exemplo, uma dificuldade muito grande de renovação política. Mas a renovação não é para os nomes, não, é para as pessoas, não, é a renovação do procedimento, processo de escolha, candidatos, etc. Essa renovação, alguém vai pegar ideias novas, né?
essa participação, porque você fala assim, ah, mas eu coordenador do região, é muito valorizado. Alguns candidatos assim, e aí, o professor alguns deles novos debates, uma ideia nova de debate, estimular a hora, para que envolve também, inventando o esquema político mais antigo, tradicional, não, querer participar da eleição de comprar votos, ou de vender votos. Eu cito um exemplo aqui de uma eleição, que foi em 2004, houve um grupo de jovens que promoveu uma candidata, e dentro desses jovens, não tinha os mesmos votos. Não vou falar não, mas houve um candidato vereador que patrocinou para esse jovem no churrasco. Eram 19 jovens, patrocinou para ele no churrasco, com o compromisso deles votar nesse candidato. Aconteceu, acho que só eles votaram. Esse cara fica apaixonado, mas eu não tenho vergonha, nem um voto sobre isso. Né? Que não rola mais uma que as pessoas jovens já entram desse esquema de viagem. Pode, né? É uma diferente inovação, renovação, principalmente o procedimento. Principalmente o procedimento. Trocar nome é fácil. Mudar de pessoa é fácil, agora mudar o esquema de chip. Eu preciso. Então, essa questão, só para complementar, da estação de juventude, implantação de município, conselho municipal de juventude, eu deixo a sugestão para vocês aí, quem tem em geral, vamos buscar isso aí. E em relação a isso, até porque eu também trabalhado com isso, e eu mais vejo os jovens dos marinhos, desistem muito fácil. Eu me lembro de uns 2 anos atrás participar de uma assembleia lá na Atlante, onde deveria ter alguns jovens aqui, que era justamente para criar esse conceito da juventude, mas que ficou alguém de olhar, alguém que veio de Veredinho, alguém falar sobre a questão da juventude, e até que Veredinho estava em andamento. Só que aí já se passaram, acho que uns 3 anos, porque eu estava chegando de Diamantina e participei. Eu acho que a gente existe muito fácil aqui. E a gente só consegue quando a gente está ali lembrando que eu preciso, que eu necessito. Porque senão as pessoas não percebem mesmo. Né? Olha que nós estamos com um núcleo de cidadania para adolescentes. Eu queria até pedir ao grupo que nos ajudasse. Porque o que é esse núcleo é pago pelo Unicef? E eu já fiquei com o Léo, que está aqui hoje, já 2 vezes que a gente chamou, mandou convite, ele falou para cada um. E assim, e não apareceu nem um jovem. E sabe para que é esse núcleo? Às vezes as pessoas não têm interesse de conhecer. É para poder justamente lutar por essas políticas públicas. E eu que estou trabalhando no poder público, eu também quero que isso aconteça. Porque muitas vezes não depende de mim, talvez não vai depender do Geraldinho, mas depende de quem está ali, falando, peraí, nós queremos isso. Às vezes a juventude não quer dar a impressão que está vindo do jeito que está. Entendeu? Se não tem um esporte, como nós estamos conversando, às vezes o esporte é baseado só no futebol. Cadê o vôlei? Cadê o futsal? Cadê o handball, basquete? Mas quem é aqui que já procurou o secretário de esporte, ou mesmo o Geraldinho, o Silmar, falando que nós queremos que aqui tenha um esporte diferente. Nós queremos que as Olimpíadas da Paz volte, que nós fizemos no fórum do Unicef, mas nenhum jovem voltou para falar, e aí, aquilo que nós falamos lá no fórum, tem alguém se movimentando? Né? Então, me preocupa, às vezes, que a juventude submarina tem desiste muito fácil. Aí eu pergunto, onde que ficou aquela reunião que nós fizemos lá na Atlante, que ficou de na próximo mês, daí 2 meses, fazer outra movimentação? Eu nunca fui chamada, né? Enquanto quem trabalha no poder público, de que eu posso ajudar. Né? Porque com o meu conhecimento, com o meu trabalho, eu posso ajudar, por exemplo, convencer o Geraldinho, por exemplo, para Geraldinho, tem que cobrar o secretário de cultura, que tem que ter mais teatro aqui, tem que ter uma de dança, não sei o quê. Eu posso, porque eu como psicóloga e como parte da equipe do CRAS, eu não tenho poder de
escutar, mas eu tenho talvez a facilidade de chegar e conversar. De conversar. E aproveitando até essa questão que você falou do cultural, tem que estar pensando no culto e eu não sei, talvez assim, essa questão política, pública, para a juventude, a cultural talvez seja uma das mais complicadas, porque uma vez é toda essa questão cultural mesmo, né? Então, as meninas, se elas puderem falar para a gente, né? Assim, como grupo de jovens, né? Assim, vocês veem realmente espaços seus, de juventude, de trabalho com cultura, está sendo desenvolvido, estão tendo esse espaço para poder trabalhar, né? Com grupos de jovens seus, está sentindo esse espaço? Eu acho que mudou, sabe? O trabalho que a gente fizer, mesmo, que a gente está tomando, acompanhando horário, a gente ajuda a família, sabe? Vai no cuidado. Tudo que a gente faz assim, com amor, as flores, Também tem essa questão, né? Todo ano que faz esse projeto aí da sábado, né? Tem um estudo, trabalha noite, faz muda, faz tem até mesmo uma das justiças, a gente prepara também tudo assim, tem festival também que a gente faz, é porque às vezes fica essa questão, né? É porque são vários setores da juventude, né? Tem esse setor cultural, tem esse setor religioso, tem esse setor. Isso vai comprando setores de juventude. Então, às vezes, a gente fica. Acaba que certas coisas sobram sempre tudo mesmo, né? Porque às vezes aquela juventude daquele setor não pode, não quer realizar aquilo, né? E acaba que vai buscar essa juventude desse outro setor para poder tomar mais conta, mais fácil daquela outra. Né? Então, às vezes, realmente, essa questão da juventude tem isso. É a questão de diversificação musical. Porque tem gente que gosta de uma coisa, outros gostam de outra. Na questão cultural, por exemplo, tem várias modalidades de manifestação cultural e o espetáculo não aparece. As pessoas falam do perfil e talvez não façam, mas quem vai tocar? A oferta na Festival de Cultura, porque ela onde é que ela está? Está em todos os campos do município, na zona rural, aí, tanta manifestação cultural interessante, e não está. Eu vejo, eu acho que esse debate também é o primeiro passo. Já não é mais de só questão projetos da juventude, agora. Eu acredito também que o diálogo entre os jovens, nós mesmo, a gente vai estar aberto para iniciar essa ideia. Eu acho que criar simplesmente o departamento de juventude talvez não seria, não é o essencial. É saber qual é essa busca de jovem mesmo, aí não vai precisar da participação do serviço. Qual é essa busca de jovem, para que ele faça parte mesmo do desenvolvimento cultural. A gente vai estar pronto a qualquer momento, se você quiser estar conversando com a gente, O Conselho Municipal de Juventude, um órgão de idoneidade, ele não os membros do Conselho Municipal não serão remunerados. É o primeiro passo que a gente implantar o Conselho Municipal, o Estado de Juventude do município, o Estado de Juventude prevê a realização da Conferência Municipal de Juventude. Aí sim, começa a se discutir, né, o que é um projeto a longo prazo. Eu acho que esse primeiro passo que pode ser dado de implantar o Conselho Municipal de Juventude, que não vai fazer o procedimento da prefeitura, né? E que a longo prazo é que o Conselho Inclusivo vai implantando. E eu, da minha parte, se eu quiser formar uma comissão aí, começar a trabalhar com ela, eu me disponho cuidar dessa parte jurídica, né, que é a formatação do jurídico, a planejamento do leito municipal. Eu deixo aqui de consideração que é um passo importante
para fazer uma coisa muito mais ampla e o roubo toda a gente. Um detalhe em relação ao que foi dito por mundo. Às vezes, as pessoas que cobram muita participação do jovem na questão, pela questão política, como foi dito aí, tá? Foi dito. Mas tem um detalhe que é assim, o jovem em si, a tendência dele é fazer aqui e agora. Entendeu? Eu falei, é capim. Vamos fazer um bazar, por exemplo, para arrecadar fundos para uma entidade. Vamos aumentar aqui, Jacó não vai tomar dos esposos para a gente fazer aquilo. E muitas vezes a gente pode uma certa burocracia em algumas questões que a gente às vezes poderia estar realizando algumas tarefas, mas pelo fato de ser muito burocrático, a gente perde aquele gosto que ele está fazendo. Né? Entusiasmo. Aí às vezes fica faltando do jovem aquela questão. Não, o jovem não participa disso, mas por que será? Entendeu? Na questão política, né, nós temos que lembrar que nós vivemos uma democracia. A democracia, a arte de fazer prevalecer e tese a vontade da maioria. Agora, essa maioria tem que ser ativa. Então, não pode ser uma minoria ativa, isso que será a maioria. A democracia é assim. Funciona através da pressão, da luta, da reivindicação, né? Se acomodar, parece que está tudo bem, ninguém vai conquistar nada, o mundo não vai sair do lugar. Se tivesse uma certa liberdade em questão da ação mesmo, entendeu? Para poder fazer acontecer as coisas. Às vezes a gente quer fazer, mas aí vem, nossa, tem ninguém que sabe. Ô, Vitor, mas agora vocês falaram na compromisso e vocês abraçaram o desafio. E que o desafio é que vocês estão começando ele agora, né? Que é as discussões do papel do jovem nas várias esferas da sociedade. Né? Eu acho que é isso que vocês estão fazendo. Acho que a partir do momento que vocês estão pegando, abraçando isso, o ir lá é busca, né? O chegar até lá ao chegar lá, é para trazer para a gente mais força, né? Mais energia, aprender com os outros jovens que estão vindo de outras culturas diferentes, com jeitos diferentes de fazer acontecer as coisas, e colocar em prática. Nós temos que ir, mas temos que voltar com alguma coisa. Né? Eu acho que falta, na verdade, o jovem encontrar o seu lugar dentro da sociedade mesmo. Porque eu vejo que a Câmara está lá com a tribuna aberta, né? Você tem o direito de ir lá e expor. O que falta mesmo é o jovem se interessar por isso. Igual nós estamos aqui e tem muita gente que mexe no celular. É uma prova de que tem gente que não está nem aí com o que está acontecendo aqui. Então, está só um pouco presente, mas não está interagindo com o que está vendo. E depois são as primeiras a reclamar. Então, acho que falta, de verdade, esse interesse mesmo, vamos se encontrar dentro da sociedade, como as escritas ali, construtivos. Mas eu entendo ele por causa da questão do entusiasmo. Às vezes, o jovem é aquela questão imediatista mesmo. Agora eu estou querendo, agora pode acontecer. Só que nós vivemos em uma sociedade onde isso não acontece. Né? Onde as coisas de fato não conseguem realizar da noite para o dia. Então, nós temos que conquistar essa paciência, não é paciência, persistência. Né? Porque a gente percebe que onde há persistência, existe um certo respeito. Eu vou falar aqui da associação de bairros corporatistas. Todo mundo que era ou vereador ou secretário, sempre tinha um receio. Quem será que a reunião do bairro de João Batista vai trazer agora como problema para nós? Não sei se já ouviu ainda. Mas assim, eu participei muito da associação na época, há uns 2, 3 anos atrás, e via essa cobrança, e via esse medo de quem ia lá. De falar uma coisa, mas quem será que vai ser? Sociedade da universidade. Você acontece com os professores hoje. Você acontece com os professores hoje, com o seu organizante.
Tem que traduzir. Os segmentos só tem organizado. O segmento do está organizado. A gente completa, né? O nosso já está chegando. Se deixar para não lá, aí, vou deixar aberto, né, para caso você quiser falar alguma coisa, concluindo, né, o assunto né, da sua especialidade. Esse processo que você está falando aí, a legislação, é o seguinte: todo movimento, toda organização tem que ter liderança. A liderança é que é a responsável por tocar o bonde, assumir a direção da coisa, e fazer a mobilização. Tem aquele jovem que não toma a direção da coisa, mas se ele for estimulado, ele vai comparecer, vai participar. Então, que haja com vocês as lideranças, que a liderança seja legítima, que a liderança seja ativa e que lidere mesmo. Então, as barreiras existem, elas precisam ser superadas. Né? As conquistas importantes, elas vêm com dificuldade mesmo. Se desistir na primeira, dentro da dificuldade, não nada vai ser superado. O recado que fica é isso, né? Vamos procurar ocupar os espaços perdidos, os espaços perdidos. A maneira que eu falo, se você puder. Eu acho que essa tarefa é para liderança dos movimentos. Deve ser o que foi falado hoje. O que me define? O que eu trago como crescimento foi uma questão dos jovens na sociedade, né? Que volta ao início da participação dos jovens na sociedade. Que é a questão de como os jovens é desafiado a crescer dentro da sociedade. Entendeu? A forma que o jovem é movido a isso, entendeu? O papel dele só vai ser realmente reconhecido quando ele começar a ser desafiado e direcionado a questões construtivas. É o que me deixa feliz. O ponto que eu vejo que é necessário trabalhar. O fato de desafiar os jovens a ser aquele jovem que vai construir, que vai ser realmente o motor da sociedade. Eu quero, parabenizar você, agradecer pelo convite e que não importa onde vai ser a jornada de vida, mas que vocês possam, através desse desafio que vocês abraçaram, que vocês de fato coloquem em prática. Né? E aí eu já convido para nos ajudar com o fortalecimento desse grupo, que é o Grupo de Cidadania da Cultura Adolescente, e participando da conferência dos direitos da criança e adolescente, porque dentro dela vai estar justamente falando da construção do protagonismo da juventude. Porque ser protagonista é isso aqui que estamos fazendo. É chamar para conversar, é participar dos conselhos. Em Turmalina, nós temos muitos outros jovens participando do conselho. Eu participo do conselho de criança e adolescente, não tem nenhum jovem. Né? Tem as meninas que participam do conselho de saúde, não tem nenhum jovem. Eu estou participando do COMAT, que é o Conselho Antidrogas, não tem nenhum jovem. Então a gente precisa, é isso que é protagonismo. Né? Não é a gente falar assim, vou fazer parte da conferência ali, como eu estou convidando vocês, em fato, mas isso não é ser protagonista. Protagonista é você estar lá no conselho, falando para a gente assim, nós precisamos fazer aí, o conselho de juventude aí. Quem vai puxar isso? Isso que é protagonista. Então, eu parabenizo, é um passo muito grande que vocês estão dando. É a oportunidade de a gente conhecer vocês, de saber o que vocês pensam, o que acham, o que querem do mundo. Né? O que querem da vida, e eu percebo que é muita gente com muitos sonhos, como a gente precisa sonhar grande, para a gente conseguir pelo menos o mínimo, né?
necessário para ver. Eu falo em alto, jovem, grande. E ele desenvolver essa coisa muito grande. Bom, nesse nosso estado, Eu acho que falando um pouquinho da família, assim, como a gente está falando, acho que foi falado muita questão de valores. E eu acho que os pais, em geral, né, têm esse dever de repassar os valores. Não somente os pais cristãos vão passar valores, mas eu vejo muitas vezes que os pais cristãos, eles dão uma importância maior para isso. Para realmente a formação do filho, não só a formação acadêmica e tal. Eu vejo isso. E uma questão também que foi dito anteriormente é essa dificuldade de interagir, de dialogar com os jovens, para gerações diferentes. Eu fiquei lembrando de uma reportagem fantástica que passou, não sei se todo mundo viu, é realmente a beira do desespero. A única alternativa que eles acham é essa, às vezes, colocar o filho em situações muito constrangedoras, muito carregadas emocionalmente. É extremo mesmo. E eu vejo que a igreja tem. Em casal, eu não podia falando dele, a casa dela pagar. Eu vejo que a igreja, ela auxilia nessa formação do pai anteriormente, do pai, formação dos valores, uma formação que é realmente cidadã do pai, para que ele possa repassar isso para os filhos. Então eu fiquei, assim, lembrando que eu acho que foi muito válido esse debate, eu aprendi muito também. Eu acho também que a igreja ensina a voz de uma da família, porque Jesus tinha uma família. Eu não precisaria disso, mas eu era humano e a gente vê. Eu tinha 18 anos, participei da Assembleia Evangélica, quando ela, acreditando que o país tinha que convidar. Fui convidado pela primeira vez na comunidade de eleição, teve muitas dificuldades. Eu acho que a gente fica um pouco até, em algum momento, a gente sente um pouco de dificuldade, a gente tem vontade de fazer nada, mas infelizmente não é só questão de tomar Brasil, mas ainda o caminho é a política. Deus me livre a partir do momento que nós fizemos a gente tiver o direito de ter a política. Um país meio violento, uma situação diferente. Então, a gente precisa de contato com vocês, construir a militância e enquanto eu representante da Cristina, a Leozinha, o Brasil também, a gente vai dar essa forma como tiver muito vocês, é isso que deixa principalmente e desejar desejo de sucesso nesse projeto e eu quero caminhar para essa coisa. Eu digo muito para vocês que eu vou conseguir com vocês. Gente, olha, eu e Marina, né, a gente veio aqui como participantes, né, de uma vontade do Padre Ademir de criar e formar essa pastoral da família. Né? Então, ele tem um ano que ele está aqui com a gente, lançou a semente, né? Já tivemos 3 encontros, né? Inclusive o primeiro aqui teve pessoas aqui que participaram, foi espírito, foi embora, não apareceu mais, né? Então, ele está com vontade, né, de ser criado a pastoral familiar, e essa pastoral é uma pastoral que abrange, né, assim, muita coisa mesmo, vai ajudar demais as famílias, né? Então a gente está torcendo para que realmente essa pastoral venha a funcionar como ela deve funcionar, e a gente precisa de jovens também nessa pastoral, né? Não é só de adultos, velhos, tá? Lá nós estamos com pessoas lá que já estão com 80 anos, com uma vontade muito grande, e essa pastoral vai em frente, né? E nós estamos precisando de gente nova, de jovens, também para ajudar a criar essa pastoral, né? A gente está tendo vocês, né? Do grupo aí, eles só pensam que vocês consigam a meta de vocês, que é ir lá, participar da comunidade de vocês, traga bastante ideias novas, boas, né, para a juventude de Marina,
né? Agradecendo o convite. Então, e fazendo o convite a vocês também. Participem dessa pastoral, que ela pode antes, né? Se Deus quiser, ela vai antes, né? Ok? Então, assim, para finalizar, eu gostaria de agradecer novamente, né, a cada ano que veio, participou, recolheu o convite aí, está aqui, né, descobrir, né, vários espaços realmente que o jovem pode atuar, que nós podemos estar atuando. Né, então, realmente, teve para abrir realmente muita gente aqui. Né, então, foi muito mais do que a gente esperava. Né, então, a gente agradece mesmo de coração. E esse desafio da Cartola não veio para cá. Se eles mandarem esse desafio, é porque eles vão querer alguma coisa lá na frente. Alguma resposta desses pedaços. Né? Então, você também leve, caso você esteja caso você leve, eles vão ter que procurar novamente, né, para pedir essas informações. Então, foi muito bom, muito contente, né, esse debate mesmo. Obrigado a todos. Se alguém quiser falar alguma coisa? Só uma frase para eu deixar aqui na cabeça que eu li no livro semana passada. Os jovens foram feitos não para o vazio, mas para o desafio. Os meninos têm que ser desafiados todo dia. Deus que abençoe a todos. Eu nem melhor Pai Nosso, agradecer a Deus pelo nosso dado. Por esse momento. Então vamos ver, né, rezar, colocar em intenção, né, a vida de cada um de nós, cada entidade, cada poder público, né, que seja um time realmente presente, né, pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, nós possamos realmente caminhar, né, com essas ideias, com esses propósitos, iluminados pelo Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso